Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Amélia Sobral, sou psicóloga e neuropsicóloga e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do tabagismo, né? Do uso do tabaco neste período de quarentena, neste período de distanciamento social. Nós sabemos que as pessoas que muitas vezes fazem uso do cigarro acaba fazendo do cigarro um aliado. Né? A gente sabe que não é funcional, que na verdade isso não é verdade, né? Ele não é nosso aliado, mas as pessoas que fazem uso, elas vão criando essas crenças, né? À medida que vão usando, vão associando alguns comportamentos, alguns pensamentos e atitudes e emoções ao ato de fumar. Quer ver uma coisa? Nós temos três tipos de dependência associada ao cigarro. É a dependência física, é aquela que o nosso corpo vai pedir o cigarro. Então, quando vai chegando essa meia-vida do cigarro no nosso organismo, o organismo vai falando. Cigarro, na verdade, fala nicotina, né? Porque é a substância mesmo que causa a dependência. Então ele vai pedir lá nicotina, nicotina, e aí a pessoa começa a ficar ansiosa, começa a ficar pensando só no cigarro, só no ato de fumar. E aí quando fuma, tem aquela sensação de alívio, alívio da ansiedade, alívio daquela abstinência que estava, né, se fazer uso do cigarro. A outra dependência é a dependência psicológica. Se eu estou ansiosa, eu fumo. Se eu estou com algum problema, eu fumo. O cigarro é meu melhor amigo. O cigarro é o meu companheiro. O cigarro me dá prazer. O cigarro, a hora que eu quero, ele está ali perto de mim. Então, vai criando essa dependência psicológica. Né? Então, se eu estou ansiosa, eu vou procurar quem no primeiro momento? O cigarro. Se eu estou triste, o cigarro. Se eu estou alegre, o cigarro. Então, o cigarro acaba tendo essa função, né, de um aliado psicológico para aliviar aqueles momentos. E a outra dependência é a dependência comportamental, que eu começo a associar alguns comportamentos ao uso do cigarro. Então, exemplo, depois do almoço, tem o hábito de fumar. Depois de um café, se vai lavar uma roupa, se vai estudar. Então, ao longo da vida, vai criando alguns comportamentos e vai associando ao ato de fumar. Então, nesse momento de quarentena, de distanciamento social, o que a gente vem percebendo é que as pessoas estão fazendo um maior uso do cigarro, porque estão em casa, não estão nas atividades do dia a dia, do cotidiano, mesmo que em casa precisa cuidar mais dos filhos, precisa desenvolver algumas atividades, mas alterou totalmente a rotina. E isso tem levado as pessoas a aumentarem o uso do cigarro. Então, a minha orientação nesse momento para vocês é criar algumas estratégias, criar algumas formas de vocês não estarem direcionando o comportamento de vocês, direcionando essas atividades que vocês vão fazendo ao uso do cigarro. Então, um exemplo é buscar atividades que dá prazer. Então, muitas vezes o cigarro, a pessoa tá ali triste, ou então tá cansada, ou então tá ansiosa, sem nada para fazer, como às vezes fala, tô de tédio, né? E aí acaba fazendo uso do cigarro. Então, pessoal, vamos direcionar as atividades, as sensações que lhe dá prazer. Então, quais são as atividades que te dá prazer nesse momento? Então, você pode até pensar assim, quando eu sentir o desejo de fumar, eu vou ler um livro. Quando eu sentir o desejo de fumar, eu vou brincar com meu filho. Quando eu sentir o desejo de fumar, eu vou assistir um filme. E aí você vai adiando, né, essa vontade, esse desejo de fumar e colocando algumas estratégias de enfrentamento e algumas atividades que te dá prazer. Na verdade, para essa estratégia dar certo, você precisa estar inserindo no seu dia a dia atividades e algumas estratégias que lhe dê prazer. O prazer ele tem que estar associado, tá? E aí você vai postergando o uso do cigarro, vai postergando, adiando na verdade, né, o uso do cigarro, e isso aí você vai inserindo algumas atividades que te dá prazer. Ou então, quando você der vontade de fumar, você pode também beber uma água gelada,
Você pode pensar em algumas coisas que te dá prazer, fazer a imagem mental na sua mente. Então, qual é o lugar, qual é o ambiente que te dá prazer, que você gosta de ficar? Então, você pode trazer na sua mente esta imagem. Então, isso tudo vai ser um aliado, uma forma de você não estar intensificando o uso do cigarro, tá certo? Eu vou fazer aqui depois mais alguns vídeos falando sobre a questão do tabagismo. Fique ligado, dê o seu like, curta e deixe seu comentário. Como é que foi para você esse vídeo? Lhe ajudou, não ajudou? Dê a sua contribuição para que nós possamos cada vez mais melhorar o nosso fazer, tá? O meu objetivo aqui é ajudar você a vencer este momento, tá? Momento de distanciamento social, mas também lhe dando também ou lhe proporcionando uma melhor qualidade de vida. É possível você desenvolver algumas atividades e não estar direcionando esses sentimentos, essas emoções, esses comportamentos para o uso do cigarro, porque este não vai te fazer bem. O cigarro ele mata, o cigarro ele traz prejuízos na vida, o cigarro é fator de risco para muitas outras doenças na nossa vida. Então, a gente pode evitar. E como é que a gente evita? Não fumando, tá bom? Um forte abraço e Deus abençoe.